Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja de cada um de nós hoje e sempre, nos fazendo assim sempre crescer, nesse conhecimento que salva e liberta. Amados, nós chegamos hoje à sexta-feira, vamos concluir a lição desta semana hoje com as perguntas 11 e 12, e amanhã, pela manhã, estaremos recapitulando toda essa lição, da primeira, do verso síntese até a última pergunta. A pergunta 11 de hoje, a primeira pergunta da sexta-feira, nos traz aqui o seguinte questionamento: quantas vezes até ali Jesus havia se manifestado aos seus discípulos? E o que significa isso? Ontem nós estudamos que Jesus Cristo, ao receber os discípulos na praia, ali depois ele convida os discípulos para sentar com ele ali, Vinde, comei, E ele, quando os discípulos chegam ali, ele dá um pão que ele tem, Ele distribui o pão, e também tem um peixe na brasa, que esse peixe ele divide, Dá um pedacinho ali para cada um, Quem sabe depois ele assa os outros, mas ali ele divide o peixe com os discípulos. Foi o que nós estudamos ontem, Mostrando claramente ali que havia ali uma espécie de tipologia. Ali não era uma ceia, não era um café da manhã, não era, Era quase uma cerimônia, ele queria transmitir algo ali, Pois bem, e o livro de João vai dizer aqui no versículo 14, capítulo 21, verso 14, que aquela vez na praia ali já era a terceira. A primeira vez foi quando Jesus Cristo, aos discípulos, ele não está falando aqui a Maria isoladamente, a Maria Madalena, ele fala que é aos discípulos. A primeira vez foi no final de tarde, no próprio domingo, já, na verdade a noite, já era noite, havia escurecido já, quando os discípulos chegaram lá na casa lá de Emaús, Cristo também se apresenta ali aos discípulos, Naquela ocasião Tomé não estava. Tomé até questionou que eles só iria acreditar que Cristo havia ressuscitado se ele tocasse, com a sua mão e tal. E Cristo aparece uma segunda vez, agora com Tomé presente. E essa aqui é a terceira, lá na praia. Por isso que ele fala que é a terceira vez, já era a terceira vez, que Jesus se manifestava aos seus discípulos, desde que ele havia sido ressuscitado dentre os mortos. Pois bem, por que na Bíblia sempre tem a questão da terceira vez? Por que a terceira vez? Por que Cristo é tentado 3 vezes? Para que, obviamente, na terceira ele resolva o problema ali e vença Satanás definitivamente naquela situação que ele está vivendo. Numa situação de pleno desafio, onde ele está maltratando a carne. O espírito está mostrando para a carne que o espírito é mais forte. 40 dias sem comer. 40 dias controlando o desejo da carne de se alimentar. Olha que ensinamento, Mas a gente pode tratar disso num outro momento, Falar dessa questão em outro momento. Sempre que nós encontramos aí, na Bíblia, é uma série de situações baseado em 3 vezes. Se a gente voltar para uma tipologia lá no Antigo Testamento, nós vamos encontrar a vida de Moisés, que é um tipo de Cristo, quando nós falamos de redenção, de pegar um povo, tirar da escravidão para levar para a liberdade, a liberdade plena. Moisés viveu 40 anos lá no Egito, um príncipe do Egito, vivendo ali como se fosse um egípcio, descontente com a coisa lá no meio dos egípcios, mas não aprovando dos egípcios. Depois ele passou mais 40 anos no deserto, até Deus chamá-lo e ele voltar e passar mais 40 anos, desde a saída do Egito até quando ele, antes de entrar na Canaã com o povo, ele descansa no Senhor. Então, são 3 fases, 3 blocos de 40 anos é a vida resumida de Moisés, um tipo de Cristo. Se a gente for parar por aqui, se a gente não parar por aqui e continuar buscando outros tipos, a gente sempre vai ver que
todo teste é como se o 3 fosse o número da redenção, o número da graça redentora, né? Se o homem resiste o diabo por 3 vezes, parece que se cumpre aquilo que assim, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Parece que se você resiste às 3 investidas do diabo, né? Parece que o diabo se utiliza dessa, ele se cansa após a 3ª vez, né? O maior engano do diabo no Apocalipse são também baseados em 3, né? Sempre é 3, né? Ele vai lá e diz assim, os 3 espíritos imundos que saem da boca dos 3, dragão, besta e falso profeta. Lá no Apocalipse 13, ele vai usar 3 coisas, né? Ele vai dizer assim, a imagem da besta, a sua marca, né? O número, o seu nome e o número do seu nome. Adorar a imagem, a besta, são 3 coisas também que ele fala lá. É sempre 3, né? As 3 formas como ele se apresenta. Então, da mesma forma que o diabo tenta 3 vezes, Jesus Cristo vai fortalecer os seus discípulos aparecendo 3 vezes para tratar do mesmo assunto, para que eles se acostumem com a nova face, com o novo corpo de Cristo, com a nova forma como Cristo vai se comunicar. Essa é a 3ª vez. Mas, obviamente, o objetivo da nossa lição aqui não é fazer um estudo profundo da gematria judaica, né, sobre o número 3, como faz o estudo da gematria, estuda os números, né, o que significa isso, em todas as expressões bíblicas quando isso aparece, né, quando se aparece na Bíblia. Então, essa 3ª vez, realmente, nos parece algo assim muito interessante da parte de Cristo para com os seus discípulos, para tratar com o ser humano, da mesma forma que os seres humanos são testados, também podem ser fortalecidos 3 vezes, né? Isso é maravilhoso, porque Jesus Cristo entende claramente as nossas necessidades, de como nós procedemos, daquilo que nós carecemos. Imagine se Jesus Cristo agisse segundo a sua força, querendo que nós fôssemos iguais a Ele, né? Agindo na força da justiça de Deus. Coitado de nós, o que seríamos de nós? Mas não, Ele não nos tenta, não nos prova com algo maior do que as nossas forças, porque Ele conhece as nossas forças, Ele conhece as nossas limitações, sabe que nós somos homens, sabe que nós somos filhos dos homens e carecemos de muitos cuidados. Antes de todos os testes, de toda a prova, o Senhor nos dá todas as condições para que nós superemos tudo isso. Ele nos dá força, nos dá fé, nos dá esperança, nos dá todas as condições. E ainda provê o escape, por justamente saber das nossas muitas debilidades. E quando eu leio isso aqui, que Cristo aparece a 3ª vez, ele poderia aparecer uma vez e resolver logo tudo. Fazer uma reunião de 6, 7 horas, 10 horas, 12 horas com os discípulos e resolvia tudo, mas não. Esse nosso Jesus Cristo, nosso Senhor, é maravilhoso, né? Ele nos atende segundo as nossas necessidades mais profundas. E para concluirmos a nossa lição desta semana, né? Nós vamos agora para a 12ª pergunta, que nos diz assim: que princípio bíblico para a confirmação de uma verdade deve ser seguido pelos discípulos de Cristo? Na verdade, aqui, nós vamos usar aqui o texto de 2 Coríntios 13:1 para dizer isso, mas o livro de Deuteronômio, no Antigo Testamento, ocorre mais 2 vezes, no livro de Hebreus 2 vezes, né? Paulo vai falar aí algumas vezes também, um princípio, o próprio Cristo vai dizer nos Evangelhos, né? Sobre a questão de 2 ou 3, né? E diz assim, ó, e esta é a 3ª vez que eu vou ter convosco. Olha o que Paulo está dizendo, ó. Aquela foi a 3ª vez que Cristo, no texto anterior, nós vimos na pergunta anterior, pergunta 11, né?
que João diz, e já era a terceira vez que Cristo se apresentava para os seus discípulos. Paulo vai dizer a mesma coisa, e esta é a terceira vez que voltei convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Paulo está dizendo que era a terceira vez. Aí embaixo ele diz, 2 ou 3 testemunhas. Esse aqui é um princípio para a confirmação da verdade. Tem que haver 2 ou 3. Como se para que a verdade fique fixada em nossa mente, a gente, dizia os antigos, né? Os hebreus antigos, que eu tenho que repetir uma experiência para confirmar aquele aprendizado 2 ou 3 vezes. As pessoas mais sensíveis, já com a segunda resolve. Outras, como eu, que tem dificuldade de aprender, precisa das 3 vezes, né? 2 ou 3, né, vezes. E isso é tão amplo, esse conhecimento sobre esse princípio de verdade, que Deus é tão maravilhoso, que Ele não deu a Bíblia toda, todos os livros escritos, apenas por Moisés, uma só testemunha. Ele deu muitas testemunhas, né? Ele deu muitas testemunhas. Cerca de 40 homens escreveram toda a Escritura Sagrada, ou seja, não é uma ou duas, são 40, são muitas testemunhas. E sobre cada tema da Bíblia, sobre cada tema importante, ponto de salvação, aquilo que é essencial para a compreensão do ser humano, ele sempre deu essa verdade na boca de várias testemunhas. Por exemplo, o conhecimento do Deus único na Bíblia está na boca de Moisés, de Davi, de Isaías, está na boca de todos os profetas pequenos, né? Pequenos não, menores, chamam de profeta, não sei porque chama profeta menor, porque é profeta, né? Dos profetas, na boca do próprio Jesus Cristo, na boca de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, né? Na boca de todos. Então, uma doutrina, ela não pode ser defendida com base num verso isolado. Vou dar 2 exemplos aqui para a gente entender essa questão, né, da necessidade das 3 vezes, né? Por exemplo, tem gente que defende a doutrina da Trindade com um único verso da Bíblia que fala sobre isso, que é Mateus 28:19. Não tem outro verso. O verso em si, ele praticamente se anula, porque Jesus está dando uma ordem clara, mandando batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ninguém batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os batismos que ocorrem na igreja do primeiro século, na igreja cristã, é em nome de Jesus. Todos, sem exceção. Se você for lá para o livro de Atos, Atos 2:38, Atos 8:16, Atos 10, eu acho que é 10:26, 10:22, Atos 19, verso 5, todos esses versos vão dizer claramente que todos os batismos eram realizados somente em nome de Jesus, né? O próprio texto de Colossenses 3:17 diz que tudo, quer seja por palavras ou por ação, deve fazer tudo em nome de Jesus, todas as coisas. Principalmente o batismo, né? Que se refere à morte e ressurreição de Cristo, segundo Romanos 6, versículo 2 e 3, né? De 2 a 4, o batismo simboliza a morte e a ressurreição, é no nome de Cristo, né? Então, esse verso, as pessoas que defendem a doutrina da Trindade, segundo os eruditos, né, os doutores em divindade, a maior evidência que há uma Trindade é Mateus 28:19, ou a única evidência, porque não há nenhum outro texto dizendo em nome do Pai, e em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Ali, a forma como está expressa dá a entender que é 3 pessoas mesmo, mas não existe esse verso confirmado pela boca. Pelo contrário, Marcos vai ver a mesma cena e vai falar completamente o contrário. Ele manda fazer em nome de Jesus, Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 17. Então, se nós estudarmos a Bíblia como ela deve ser, conforme esse princípio estabelecido, esse princípio eterno, o Senhor está dizendo, não confie numa só testemunha. Somente pela boca de 2 ou 3 testemunhas tem que confirmar aquela verdade, não é? Então, essas verdades, elas, por exemplo, tem um texto lá de Paulo que a maioria dos pastores se utilizam, né, para dizer que o homem é tricotômico, né? O corpo, alma e espírito é o único verso da Bíblia
que cita esse termo corpo, alma e espírito. O homem é tricotômico. O homem tem um corpo, tem uma alma e tem um espírito. Ora, como é que o livro uma frase de Paulo lá no final da Bíblia vai destruir um princípio que está no livro de Gênesis, que diz que o homem é feito só de duas coisas, pó e fôlego. Essas duas coisas juntas formam a alma vivente. A alma vivente, eu, você, ser vivo, o termo nefesh quer dizer ser vivo, alma quer dizer ser vivo, né? É feito de duas coisas só. O Espírito de Deus, que foi emprestado para a gente ter vida, e o corpo, que é a terra, o pó da terra. Essas duas coisas. Então, se Paulo falou corpo, alma e espírito, ele está fazendo uma redundância. Porque Paulo não tem poder nem autoridade alguma para alterar a Bíblia. Então, ele falou de uma forma que o que ele falou tem que estar submetido a uma revelação principiológica, que está lá no Antigo Testamento, né? Uma revelação principiológica, porque Paulo, nem Jesus tinha o poder de alterar a Bíblia, a palavra de Deus. Nem Jesus, porque se ele fizesse, ele estaria cometendo um pecado. E estaria na mesma condição de Adão e Eva, depois que desobedeceu a palavra de Deus, né? E daí por diante. Então esse princípio aqui, ele é muito importante para os estudantes que estudam a Bíblia de forma séria. Para os estudantes que querem ser fiel a Deus segundo a sua palavra e não segundo a tradição dos homens. Né? Principalmente na era em que nós vivemos, onde os homens acreditam em tudo, qualquer fake news na internet, que alguém fale muito bem, que alguém diga alguma coisa que tenha aparente lógica, sobretudo que diga alguma coisa que me agrade, né? Segundo os meus conhecimentos que eu aprendi com o homem, com a televisão, com a escola, né? Com a experiência de vida, minha experiência de vida, e não com a palavra de Deus, que ela é absoluta nesse sentido, ela é quem tem a resposta da verdade final, é ela quem dá. Então, para essas pessoas que vivem hoje é muito mais difícil, que acreditam em tudo, né? Tem que seguir esse princípio. Se até para Jesus, para o Pai ensinar Jesus Cristo, né? A Bíblia diz que Cristo aprendeu, ou seja, o Pai ensinou a ele. Jesus cresceu em conhecimento e em graça, diz o livro de Lucas. O livro de Hebreus diz que ele aprendeu, Jesus, ainda que era filho de Deus, ele aprendeu por meio daquilo que padeceu, ele aprendeu também. Então, todo esse processo de aprendizado, inclusive lá do deserto, foram 3 vezes, Deus permitiu que ele fosse tentado 3 vezes. Processo de aprendizagem. Né? E daí por diante, né? Quantas outras coisas não aconteceram na vida de Cristo que se repetiu por 3 vezes, né? Quantas? Quantos cegos Jesus curou diante do Sinédrio para ensiná-los? 3 cegos. Para ensinar lá o povo. Cristo curou quantos cegos? Milhares, mas os 3 diante do Sinédrio, que foi que os evangélicos, né, o Mateus, Marcos, Lucas e João, escreveram, estão lá. Quantos outros 3 não se aparecem na obra de Cristo? São inúmeros outros. Se você estudar com atenção, vai entender isso. Cristo diz bem claro, eu ressuscitarei ao 3º dia. Ao 3º dia. Então veja que todas essas questões, quando nós analisamos, é muito importante nós buscarmos uma conexão coerente com a palavra, sem destruir os princípios, sem destruir as bases da sã doutrina. Que o Senhor nos abençoe, abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos crescer nesse conhecimento e nessa graça maravilhosa, segundo o exemplo de Cristo.